Olá, o Frente a Frente de hoje é especial. Direto da biblioteca do Palácio da Alvorada, eu e José Maria Trindade entrevistamos o presidente Michel Temer, que teve a honra de aceitar o nosso pedido para marcar esse um ano à frente da presidência da República. Foi um ano de muito trabalho, muitas reformas, muita mudança na economia e também a retomada do diálogo com o Congresso Nacional. Bom dia, presidente. É um prazer. Obrigada por ter aceito o nosso pedido de entrevista. Muito obrigado, Denise. Eu agradeço muito a você, ao Zé Maria Trindade, à Rede Vida, a oportunidade, de nós nos dirigirmos a milhares ou milhões de espectadores que podem nos ver e ouvir. E, para mim, você imagina a utilidade disso, porque serve para muitos esclarecimentos relativos ao governo. Muito obrigado a vocês. E, Zé Maria, mais um frente a frente, esse especialíssimo, né? Pois é, muito boa noite. Olha, no momento em que o governo completa um ano e é divulgada uma cartilha com a demonstração de tudo o que o presidente Michel Temer fez neste ano de governo. Uma obra muito política, né, presidente? E lembrando que o presidente Michel Temer faz política desde o centro acadêmico, foi procurador-geral do Estado de São Paulo, se elegeu deputado e aí ocupou todas as funções. Foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, presidente da Câmara dos Deputados durante 3 vezes, que o Tancredo dizia que é um purgatório a Câmara dos Deputados, todo político tem que passar por lá. E chegou à presidência da República. Presidente, o senhor não gosta, tem usado palavras duras, inclusive desfaçatez, quando duvidam do seu mandato e o chamam pelas ruas aí de golpista ou de ter tomado um governo. Irrita o senhor essas falas? Não, você sabe que não irrita, Zé Maria. Apenas eu constato o seguinte: você sabe que eu sou da área jurídica e até professor de direito constitucional, né? Eu fico estarrecido quando as pessoas chamam de golpista alguém que chega ao poder por determinação constitucional. Não foi por vontade minha, evidentemente, né? Foi a Constituição que disse: olha aqui, se o presidente da República perder o cargo, ficar ausente, enfim, se afastar do cargo ou for eventualmente impedido, quem assume é o vice-presidente da República, né? E eu vejo as pessoas olhando aquilo lá, quer dizer, ignoram inteiramente essa previsão constitucional. Interessante, a única solução que eu teria é dizer: olha, eu me recuso a assumir, não é? E daí seria um desastre para o país, porque a normalidade institucional demonstra que se o presidente sai, o vice-presidente assume. Eu até costumo dizer, nos Estados Unidos, viu, Denise, qualquer pessoa ficaria corada, ficaria vermelha se alguém dissesse: olha, o presidente caiu, morreu, sei lá, e o vice não pode assumir. Isso aí seria uma agressão institucional extraordinária. Porque eu digo isso, mas essa história de golpista tal, já passou. São vozes isoladas, é um ou outro. Mas eles não são isoladas, eles tentam reunir uma porção de gente, mas é da oposição. Só que a oposição deveria ser feita nos termos constitucionais. Eles poderiam perfeitamente pegar eventuais falhas do governo, etc., e criticar para preparar o futuro. Mas não fico irritado, não. Eu sei como são essas coisas, senão não teria esses 30 e tantos anos de vida pública. Uma das críticas que a oposição tem feito é exatamente a reforma da Previdência, que o senhor coloca aí como ponto, o foco hoje do seu governo nas negociações com o Congresso Nacional. Há um plano B, essa reforma ainda não tem os votos, pelo menos pelo que se sabe, ainda não tem os votos para ser aprovada na Câmara dos Deputados. Há um plano B, na hipótese de não se alcançar esse quórum de 308, esses 308 votos, sim, que são necessários para aprovar uma reforma? Em primeiro lugar, Denise, você sabe que ela é fundamental neste momento, quer dizer, uma fase que nós estamos chegando, em que se coloca a previsão da reforma da Previdência. Mas é interessante notar que o governo fez, eu acabei de exibir um livrinho aqui, né, esse livrinho aqui, que tem mais de 100 e tantas providências tomadas pelo governo federal. Coisas importantíssimas para o país neste um ano. E parece que agora ou a reforma da Previdência é aprovada ou então não tem governo. Não é verdade. Eu acho que a reforma da Previdência é fundamental, que será aprovada, e aprovada com apoio lá do Congresso Nacional, mas não é o único fato que nós levamos adiante no governo. Nós estamos trabalhando nisso há muito tempo, olha, nas relações com os Estados Federados, nas relações com o Congresso Nacional, na adequação das contas públicas. Convenhamos, você não pode gastar, vou dizer o óbvio, né? Você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada, não é? Seja no Estado
ou seja, na sua casa. Não é? E o que nós temos no Brasil é um déficit extraordinário. Você vê, no ano passado, de 176 bilhões, né? Neste ano, 139 bilhões. Ora, quando nós propusemos cortar na própria carne, porque quando nós estabelecemos o teto dos gastos públicos, foi para que nós não gastássemos mais do que aquilo que podemos arrecadar. Mas isso leva tempo, Denise. Eu comentava há pouco que você só pode revisar esse teto daqui a 10 anos. Por quê? A suposição é que o déficit vai diminuindo, daqui a 10 anos, quem sabe, não é? Você zera, você gasta aquilo que arrecada. E nós fizemos isso. Veja, seria muito confortável para mim, como presidente da República, chegar lá e dizer, vou gastar tudo que posso e não posso. Não é? 1 ano e 8 meses, o próximo presidente que se mexa para tentar consertar o país. Mas nós estamos tendo, se me permite dizer, a coragem, né, de tomar certas providências, que é para preparar o futuro. Vou para fazer aquilo que eu digo sempre, é colocar o Brasil nos trilhos. Quem chegar em 2019 vai pegar a locomotiva e vai poder caminhar, porque os trilhos estarão no lugar. Pois é, presidente. Às vezes a impressão que se tem é que existem duas reformas da Previdência. Uma oficial, que está sendo discutida no Congresso, e outra diferente, que está sendo discutida nas redes sociais. Perfeito. E no dia a dia, né? Veja bem, algumas instituições da sociedade civil se viraram contra a reforma da Previdência e o governo, a impressão que se tem é que está passando para uma nova fase, que é explicar, como é o caso da CNBB, que ficou contra a reforma da Previdência. A impressão que eu tenho é que o governo agora está explicando melhor o conteúdo da reforma. Porque, na verdade, né, Zé Maria, nós propusemos uma fórmula que era, digamos assim, uma reforma que duraria 30 anos. Porque no Brasil é assim, de tempos em tempos, você precisa fazer uma atualização da Previdência. Veja, a primeira reforma foi em 96, 97, por aí, a primeira atualização. Em 2003, fez uma atualização da Previdência. Agora está se fazendo uma atualização da Previdência. Olha, nós mandamos para o Congresso uma reforma com os termos, digamos assim, duradouros. Imaginar, vai durar uns 30 anos. O Congresso, muito legitimamente, não é? Por meio do relator da reforma, consultou todos os partidos políticos e entendeu que deveria fazer uma série de modificações. O relator veio a mim, eu disse, pode negociar isso daí, porque o Legislativo é nosso parceiro. Ele colheu informações, né, nos partidos. Todas as informações. E, a partir daí, nós fizemos uma reforma, digamos assim, que é compatível com aquilo que os vários setores do país desejam, no tocante ao benefício de prestação continuada, que pega os idosos, né, aquela aposentadoria para os idosos, dos deficientes, a questão do trabalhador rural, né, nós deixamos praticamente como está. Qual é o ponto central? O ponto central, e é bom esclarecer aqui, o ponto central, digamos, é a linha dorsal fundamental da Previdência, é o problema da idade, que nós fixamos em 65 anos para os homens e 63 para as mulheres. Mas vamos esclarecer aqui, em definitivo, não é 65, 63 agora, é uma transição de 20 anos. Ou seja, se hoje você tem, por exemplo, 25 anos de contribuição e tem 55 anos de idade, em princípio você pode aposentar-se imediatamente, não é? Igualmente a mulher, que é 53 anos. Agora, no prazo de 20 anos, Denise, porque vai aumentando 1 ano a cada 2 anos. Então, de 55 para 65, vai levar naturalmente 20 anos. É isso que nós precisamos esclarecer direitinho. 38 que a reforma vai estar surtindo seus efeitos totais, é isso? 38. É 38 porque, de fato, até essa contagem começa no ano 2020. Você veja que é uma transição muito suave, mas necessária para impedir, convenhamos, uma das fotos mais dolorosas que eu já vi nos últimos tempos, entre tantas, né? Mas uma senhora lá do Rio de Janeiro, que no centro do Rio, botou uma placa, uma faixa, uma placa, enfim, dizendo, olha, eu sou aposentada, não recebo aposentadoria há 3 meses e por isso estou pedindo esmola. Nós não podemos deixar o Brasil Mas a União está prestes a chegar nesse ponto, se não aprovar a reforma? Não, se não tomar cuidado, chegará a esse ponto, porque nós não temos, quando você fala, né? O déficit este ano foi de 180 bilhões. No ano que vem será de 200 bilhões. No outro ano será de 220 bilhões. Não há casa que aguente isso. Você, na sua casa, ganha, sei lá, 3 mil reais. Daí você começa a gastar 6. Depois de um tempo, você tem um déficit, porque fica faltando 3 por mês. Você tem um déficit, a casa não aguenta mais. O Estado também é assim. Você precisa
controlar as contas públicas sob pena de uma falência interna. Né? Pois é, uma frase forte, né, presidente? O aposentado poderia, segundo o senhor, chegar a pedir esmolas se não for aprovada a reforma da Previdência. Esse é um assunto muito polêmico. Mas, no meu entendimento, o senhor é um profundo conhecedor do Congresso, tradicionalmente havia um tabu sobre a reforma trabalhista. E eu, na minha avaliação, achava que seria muito mais difícil aprovar a reforma trabalhista. E ela passou bem. Não conseguiu os 308 votos, mas também não era uma emenda, né? Me surpreendeu. Olha, dizer a você, essa coisa que eu faço é uma imagem que eu faço do aposentado. Estou dizendo que o aposentado vai pedir esmola. Mas foi uma imagem dolorosa, isso que eu quero significar. Né? E isso não vai acontecer no Brasil, porque nós vamos acabar aprovando a reforma da Previdência. Mas se eu quiser, por exemplo, Zé Maria, Denise, tomar o caso da Espanha, como Portugal, Grécia, outros tantos países, né? O primeiro-ministro espanhol esteve aqui recentemente e contou publicamente, inclusive para a imprensa, que a Espanha entrou num período de recessão de 5 anos. Foram obrigados a congelar salários de funcionários, congelar as pensões e aposentadorias, não é? E houve greve geral, etc. E depois foi aprovada. E aprovada, a Espanha começou a crescer novamente. Né? Isso foi muito significativo, porque hoje a Espanha está muito mais tranquila depois que passaram as reformas que o governo empreendeu. Aqui também será assim. Não é? E veja, o caso da reforma trabalhista, você tem razão. Mas era um tabu, né, presidente? Era um tabu, mas eu quero esclarecer que o governo, até por meio do Ronaldo, do ministro do Trabalho, fez um trabalho muito eficiente, pautado pela ideia do diálogo. Né? O que ele fez? Ele foi às centrais sindicais, foi às federações de indústria, de serviços, trouxe para mim, etc. Nós fomos dialogando. Quando lançamos o projeto, que é de lei ordinária de reforma trabalhista, falaram 7 sindicalistas de um lado e 7 presidentes, representantes de federações de indústria, da Confederação Nacional da Indústria. Foi fruto de um diálogo muito produtivo. E essa, você veja, é a terceira reforma fundamental que está sendo feita no país. Primeiro foi a teto dos gastos, depois a reforma do ensino médio, né, Denise? Você veja, eu fui presidente da Câmara em 1997. Já se falava na reforma do ensino médio. 20 anos depois, nada de reforma. Quando nós resolvemos levar adiante, nós aprovamos a reforma do ensino médio. E agora, aprovada a reforma trabalhista, será a terceira, com uma votação muito boa. Você disse, não atingiu 308, mas não precisava. Atingiu 296 votos. Né? Foi uma votação muito significativa, agora, muito expressiva. Para a reforma da Previdência, precisa de 308. Eu lembro quando o senhor foi relator da reforma lá no governo Fernando Henrique Cardoso, faltou um voto, porque Antônio Candir votou errado. Ele disse que ele votou não, tinha que votar sim, enfim, faltou apenas um voto. Quem garante, qual garantia que se tem que agora o governo vai ter esses 308 sim no painel, uma vez que há uma resistência ainda grande em relação às reformas, a questão do Fundo Rural, a oposição promete bater pesado essa semana para ver se retira o agronegócio dos votos favoráveis à reforma previdenciária. Como é que o senhor vai trabalhar para tentar convencer os parlamentares da importância dessa reforma para não ficar faltando um voto igual faltou lá atrás? Bom, em primeiro lugar, é dizer que, de fato, eu fui o relator depois que faltou um voto, né? Lembra que caiu? O senhor foi relator da emenda aglutinativa. Da emenda aglutinativa, exatamente. Foi depois que caiu por um voto. E daí, quando eu fui relator, nós trabalhamos e conseguimos aprovar a reforma da Previdência naquela ocasião. Já um texto menor do que... Texto menor, claro. Um texto negociado, né? Como nós estamos fazendo agora. Não é? E neste momento, Denise, nós estamos trabalhando trabalhando politicamente, né? Quer dizer, os partidos estão vendo quantos votos tem cada partido, portanto, contando os votos, e nós vamos ao plenário quando houver pelo menos os 308 ou mais, 320 votos contados. Nós estamos tomando essa cautela. Mas eu acho que nós teremos, porque já mudou, eu confesso que já mudou o clima, tanto na sociedade como no Congresso. O Zé Maria mencionou a CNBB. Nós tivemos muito contato com a CNBB, fizemos esclarecimentos, porque legitimamente eles tinham preocupação, como nós temos, com os pobres, né, com os mais pobres, mais carentes economicamente. E interessante, no documento da CNBB, no último que saiu, acaba dizendo que as reformas são necessárias, que é importante manter o diálogo, etc. Fruto do quê? Desses esclarecimentos
que nós estamos fazendo. Mas as pessoas tinham medo de ter que trabalhar 49 anos para se aposentar? Como é que era isso? É isso mesmo? Não era isso naquela oportunidade, né? E também não é. Agora, se você quiser, você com 25 anos de contribuição, 55 anos de idade, você se aposenta com 70% da aposentadoria, que é o que acontece em todos os países. E hoje, você sabe que hoje a aposentadoria não é 100%, ela varia de 76% a 80%. Mas ocorre o seguinte, se você tiver 25 anos de contribuição, contribuir mais 5 anos, portanto 30, você vai somando 1,5% a cada ano. Portanto, se fizer 30 anos de contribuição, você se aposenta com 77,5%. Se você fizer 35%, porque aos 35 anos de contribuição, é mais 2% a cada ano. Então, você tem mais 10%, ou seja, se você contribuir com 35 anos, que é normalmente o que se contribui, você se aposenta com 87%, com 87,5% a mais, né? Portanto, mais do que o valor com que se aposenta hoje. Perfeito. Nós hoje estamos com um programa gravado, né, excepcionalmente, aqui na Biblioteca do Palácio da Alvorada, que seria a residência oficial do presidente da República. E nessa conversa aqui aberta com o presidente Michel Temer, hoje nós não teremos as perguntas, mas vamos aqui, eu e a Denise, tocarmos o programa. Agora um intervalo de 2 minutos, em seguida a gente volta aqui.